Então, sem mais delongas, boa noite a todos. Episódio número 3 da série Bate Asa, conhecimento rápido, o que te faz voar. Hoje, um tema super especial: equipamentos para produção de insetos. Um tema que, como eu já disse, não tem muito aí disponível online. Estou online aqui ao vivo no Instagram, gravando para o YouTube também. E é isso. Então, já de antemão, eu queria pedir para vocês seguirem nosso canal do YouTube. Eu queria fazer isso daqui ao vivo pelo YouTube, mas o YouTube exige 50 inscritos, então por favor dá uma força aí, inscreve no canal Proteína de Inseto. Esse é o meu give back aí para vocês, dar um pouco de conhecimento de volta para a sociedade. Então a minha função aqui nada mais é do que encurtar um pouco o caminho de vocês, tá? Então eu espero que gostem. Equipamentos para produção de inseto, quais são importantes, quais não são. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, quem está ao vivo aí no Instagram, né? E vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês hoje aqui é por que que é importante ter equipamento? Por que que você não coloca a sua mão de obra baseada em mão de obra humana? Para que que você vai comprar equipamento? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo óbvio e depois vou me aprofundando. A gente vai percorrendo o tema, eu vou me aprofundando, tá certo? Então é o seguinte, nem tudo o ser humano consegue fazer. Claro, tem coisa que consegue. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai comprar poxa, uma desidratadora. O ser humano não consegue desidratar sozinho, é preciso um equipamento. Mas existem outros, por exemplo, uma peneira vibratória, que o ser humano consegue fazer manual. E aí é que está o ponto, aí que começam as dúvidas. Por que que você vai investir num negócio que o ser humano consegue fazer, em teoria? Então, basicamente, vamos falar o porquê de equipamentos, tá? Olha, o equipamento, claro, que ele vem para aumentar a eficiência da produção. É você tornar a sua produção mais efetiva, mais rápida, mais produtiva. Você conseguir executar o maior número de tarefas no menor espaço de tempo, né? No menor tempo possível. Mas como que você vai tornar a sua produção mais efetiva? Como que você vai aumentar essa produtividade? Então, eu queria trazer alguns pontos aqui para vocês da importância de um equipamento, tá? Então, o primeiro deles, a gente já começou a percorrer, ele é intrínseco ao assunto, que é economia de mão de obra humana. E o porquê que é importante economizar mão de obra humana? Por vários motivos. Então, vamos ressaltar o primeiro. Quem está começando a sua produção de insetos, quem está iniciando, naquela fase mesmo ali inicial de startar o projeto, geralmente faz tudo. É o cara que vai, faz o manejo do inseto, é o cara que vai, posta no Instagram, é o cara que vai, atende o cliente no WhatsApp, é o cara que vai no correio, posta o inseto, é o cara que vai conversar com o dono da fábrica de ração para falar de proteína de inseto para ele. E esse empreendedor geralmente não tem muito tempo livre para fazer as coisas. Então veja bem, olha, vamos investir em um equipamento que economize o seu tempo, por exemplo, para focar em outras frentes do trabalho. Então, eu vou citar aqui alguns equipamentos, mas eu já quero começar a dar exemplos, tá? Então, vou dar o exemplo da peneira vibratória, peneira elétrica vibratória, que faz classificação, separação de larvas, larva para um lado, divide os tamanhos, fraz para o outro lado. Isso daí para quem trabalha manualmente, vai te tomar aí mais ou menos, conta grossa, aí umas 3 horas de trabalho por dia, 3 a 4 horas de trabalho por dia. Claro que vai depender do número de caixas, obviamente, mas, puxa, vamos chutar aí, vamos arredondar os números para 3 horas por dia, tá? Então, com investimento, e hoje já tem equipamentos nacionais a custos baixos, que você pode investir pouco e que vai te salvar essas 3 horas aí, 2 a 4 horas, vamos se falar assim, de mão de obra, para você poder focar no Instagram, para você poder focar no atendimento ao cliente, para você focar abrir mercado nos pet shops da cidade, montar sua loja online no Mercado Livre. Então, é, olha a importância que tem um equipamento, porque é muito comum as pessoas chegarem no Instagram, no Proteína de Inseto, e mandarem uma mensagem para mim: professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô com aqui 60 quilos de larva de inseto e não sei o que fazer. Aí eu penso, meu Deus do céu, mas o que que você estava pensando quando você estava produzindo? O que que provavelmente aconteceu?
Esse cara ficou lá focado em fazer muito trabalho manual e esqueceu que a produção de inseto deve ser tratado como uma empresa qualquer, que tem que ter departamento comercial, tem que ter marketing. Aí, a criação do inseto, o manejo do inseto é uma das frentes de uma empresa, de uma biofábrica. Portanto, para de ficar peneirando as coisas manualmente, se assim você tiver as condições e oportunidades, investe num equipamento que vai liberar a sua mão de obra para focar em outras frentes do trabalho, porque não adianta nada se você ter inseto, se você não tiver comercial, se você não tiver divulgação, se você não tiver um bom atendimento ao cliente, se você não tiver abertura de mercado. Então tá aí um primeiro ponto. Outro ponto importante de você liberar um pouco da sua mão de obra. Sabe qual que é, turma? É você evitar, e aí pode ser com você, com esse empreendedor faz tudo, pode ser com seus funcionários, e aí quem já assinou uma carteira de trabalho de alguém, já empregou alguém, vai entender 1000% do que eu estou falando. É você evitar o desgaste desse recurso humano, tá? Então, o cara que fica lá, vou utilizar a peneiragem ainda como exemplo, mas ele fica lá peneirando as coisas na mão, depois de 6 meses, depois de um ano, o cara tem uma dor no ombro, ele tem uma dor na cervical, uma dor na lombar. Por quê? Ficou carregando coisa pesada, ficou dedicando aquilo. E aí pronto. E aí ele vai ter que parar de fazer aquele trabalho manual para fazer um tratamento de musculatura, um tratamento de ligamento para se recuperar. E afastar um funcionário, quem é empregador vai entender, sabe que não é nenhuma facilidade. Bom, você vai ter que pagar metade do salário, vai ter que entrar no INSS, toma um tempo danado abrir o processo no INSS, o empregado vai passar pela perícia, e aí você vai ter que abrir um processo seletivo para pôr alguém no lugar, porque você não vai poder ficar sem o funcionário. Aí você vai ter que treinar esse funcionário, né? Aí depois você vai ter que, na contratação, tem que fazer todos os exames médicos, na demissão, a hora que acabar o contrato também, a mesma coisa, vai ter que fazer todos os exames. Olha, é um pepino, uma dor de cabeça. E isso vai te custar muito mais do que te custa uma peneira elétrica, tá? Então, você evita uma dor de cabeça mecanizando uma parte da sua produção. Estou usando aqui a peneiragem como um exemplo, mas poderia ser outros processos. Ao invés de carregar uma caixa, pôr numa esteira deslizante, coisas nesse sentido. Utilizar uma transpaleteira para carregar o peso, tá? Então, o investimento no equipamento, enquanto você é empreendedor faz tudo, talvez você não sinta isso, mas a hora que você empregar alguém, e certamente tem alguém aqui que já está empregando pessoas na sua biofábrica, você vai preservar esse recurso humano, que é um dos recursos da mais alta importância dentro de uma biofábrica. É o seu time, a sua equipe. Cuide dela como uma joia preciosa, tá? E se puder aliviar esforço físico, você também vai estar diminuindo seus riscos trabalhistas, tá? Principalmente de ergonomia, né? De postura, excesso de esforço e também de segurança do trabalho, né? Então, o investimento num equipamento agora salva muito recurso financeiro depois que você vai gastar por, por ter que reparar os danos causados num recurso humano, tá? Então, essa dica é muito importante, principalmente para quem quer crescer. Para quem está começando, talvez ainda não tenha essa dor, mas para quem quer crescer, talvez já tenha, né? Quem já está escalando a produção. Então, olha, é uma dica que faz você economizar alguns R$ 1.000, tá? Eh, então, eu acho que a primeira mensagem dessa introdução aqui dessa live é: investimento, ele traz retorno e equipamento não é gasto, é investimento, ele traz retorno para você, tá? Então, voltando, por exemplo, aí da peneira, veja só, você economizou tempo de trabalho que você ia dedicar no manejo para dedicar em outras frentes tão importantes quanto de uma biofábrica, por exemplo, comercial, por exemplo, marketing. Você preservou os recursos humanos, que pode ser você mesmo, pode ser a sua equipe, tá? Você economizou recursos financeiros por não ter que gastar com recurso humano lá na frente. E mais,
Você teve oportunidade de aumentar a eficiência da sua produção, então aquele plantel que você ia separar na mão, você separa numa máquina, é um plantel muito mais homogêneo, seu produto tem muito mais valor, né? Um outro equipamento que eu vou citar mais para frente, uma lâmpada para reprodução de BSF, mas a gente tem o sol. Claro, o sol é super importante, mas a hora que estiver chovendo, igual hoje aqui na minha cidade, eu estou em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje choveu o dia inteiro. Quem trabalha com reprodução outdoor de BSF não teve ovo hoje, né? Então uma produção pequena, você gera 10 gramas de ovos, isso vai te gerar, pô, arredondando aí, 30 gramas, 30 quilos de larva viva. 30 quilos de larva viva, arredondando, depois que você desidrata, vira 10 quilos de larva desidratada. Se você for vender barato no Mercado Livre aí, uns potinhos, você vende a R$ 100 o quilo. Então, isso te custou R$ 1.000. Um dia de chuva que você não tinha lâmpada. Um dia, né? Então, assim, você vê, o equipamento, ele se paga muito rápido, né? Então, eu queria alertá-los para isso, já dar essa ampliação de consciência logo na introdução dessa live, tá? E quem tá aí no Instagram, quem tá chegando agora, boa noite. Por favor, eu não sei se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, mas por gentileza, deem um likezinho aí só para eu saber, tá? Fiquem à vontade para mandar as perguntas também, tá certo? Então, dito isso, resumo da introdução dessa live: equipamento não encare como um gasto, equipamento encare como um investimento que volta para você, olha, num curto espaço de tempo, tá bom? Eu queria dividir, agora vou entrar nos equipamentos especificamente, mas eu queria dividir ele em dois grandes blocos, tá? Eu queria dividir ele num bloco de equipamentos essenciais e num bloco de equipamentos importantes, tá? A começar a falar do conceito, o que que é uma coisa essencial, o que que é uma coisa importante. Em nutrição animal, quem é da área de nutrição animal aí vai saber o que que eu estou falando. Em nutrição animal, a gente trata como o conceito essencial aquilo que não pode faltar. Aquilo que, então vamos falar, aminoácido essencial, ácido graxo essencial. O que que é isso daí? É aquele que não pode faltar na ração, que o animal não sintetiza dentro do corpo dele, no metabolismo dele, ou que sintetiza em pequena quantidade, que é insuficiente. Então, o aminoácido essencial é aquele aminoácido que tem que estar na dieta. O que que é o equipamento essencial? É o equipamento que tem que estar na sua produção de inseto, tá? Então, assim, ó, o equipamento, o que traz a essencialidade de um equipamento é o seu objetivo, é onde você quer chegar. Então, vamos lá, deixa eu ilustrar aqui para vocês o que que é a essencialidade, o que que torna um equipamento essencial. Então, é assim, ó, eu quero produzir larva desidratada. Para você desidratar, é essencial que você tenha uma desidratadora. Eu quero produzir farinha de larva. É essencial que você tenha uma desidratadora e um moinho para você moer e fazer a farinha. Então, são equipamentos essenciais. É essencial que você tenha uma peneira elétrica? Não, mas é muito importante que você tenha, pelos motivos já expostos: economia de mão de obra, risco trabalhista, de ergonomia, segurança do trabalho, sobrar tempo para você, dedicar em outras frentes e etc. Então é super importante que você tenha uma peneira elétrica. Dito esse conceito, eu acho que vocês já conseguem classificar dentro da linha de produção de vocês o que que é importante e o que que é essencial, tá? Então, e por que que eu digo dentro da linha de vocês? Porque se você não vende larva desidratada, não é essencial você ter uma desidratadora. Se você não vende farinha, não é essencial você ter um moinho. Aí você pode focar nos importantes, compreende? Então é assim, ó, lâmpada de BSF para reprodução de BSF, climatizador para produção de tenebro. É essencial? Não. É importante? Muito, muito. Se você não climatiza uma sala de tenebro, se você não climatiza uma produção de BSF, a sua produtividade cai. Esse gap de produtividade que você vai ter, essa queda de produtividade, só isso no tempo já paga o investimento do seu climatizador ali, do seu ar-condicionado, do seu aquecedor, do seu umidificador.
Entende? A sua lâmpada de BSF é essencial que você tenha? Não, você pode reproduzir BSF com luz solar, luz natural. Mas é importante que você tenha? Muito. Por quê? Porque num dia de chuva como hoje, você não tem ovo. Entende? Então, um dia de chuva, sem ovo, eu fiz uma conta rápida aqui de uma produção pequenininha de 10 gramas de ovos, te impacta em R$ 1.000. Um dia de trabalho perdido. Ou seja, é muito importante que você tenha uma lâmpada para reprodução, uma lâmpada para iluminação artificial na reprodução de BSF. É muito importante que você tenha uma peneira elétrica que vai te salvar mão de obra, que vai te salvar tempo, que vai te salvar risco trabalhista, tá? E a essencialidade dos outros equipamentos, desidratadora, moinho, a essencialidade vai de acordo com o seu objetivo da sua produção. Tudo bem? Ficou claro, pessoal que está aí ao vivo no Instagram, ficou claro para vocês esses conceitos? Vocês têm alguma dúvida? Perguntem. Me deixem saber se vocês estão me ouvindo bem. Dá um like aqui, por favor, tá? É, Então vamos lá. Já falei de bastante coisa, agora eu quero entrar especificamente em cada equipamento, tá? A começar pelo moinho, tá? Então, o moinho é um equipamento essencial se você vai fazer farinha. Não tem como não ter um moinho se você quiser fazer farinha, tem que ter um moinho. E aí você vai ver que tem um monte de tipo de moinho no mercado, tá? Tem moinho tipo faca, tem moinho tipo martelo, tem moinho tipo rosca sem fim, tem moinho de bola. Então, qual moinho você vai querer comprar, ou você vai necessitar comprar? Pessoal, vai depender do que você vai moer, tá? Troca ideia com quem vai te fornecer isso daí e pede as garantias, tá? Uma dica ultra importante: valide o processo antes da aquisição do equipamento. Manda um bocado de larva lá para o cara moer, seja na fábrica dele, seja em algum cliente que ele já vendeu esse equipamento, tá? O mais utilizado em produção de larva de tenebro, larva de BSF, é o moinho martelo, tá? Só que o moinho martelo, você tem que ver potência, você tem que ver ajuste dos martelos dentro do moinho, porque como a larva é muito gordurosa e muito fibrosa, quitinosa, né? Aquilo pode embuchar, que é aquela, dar aquela emperrada básica. Portanto, valide o processo antes, tá bom? Tem muita gente que usa moinho tipo faca. Ele vai picando em micropartículas, e tem até uns tipos de moinho hoje que a gente já encontra, que ele é uma espécie de um ralador que também vai micronizando, né? Vai ralando essa larva. O padrãozão é o moinho tipo martelo, mas repito, veja a potência, veja o ajuste dos martelos e valide o processo antes, tá bom? Professor, moinho martelo pica, sei lá, forragem? Depende. Se for tô dando aqui para os meus, para minha BSF uma coisa muito fibrosa. Tô dando, sei lá, cana de açúcar. Vai picar? Olha, provavelmente não. Provavelmente você vai ter que ter um outro tipo de moinho. E aí, repito, fale com o fabricante, peça garantia de que aquele equipamento vai funcionar, valide aquele processo. Vamos lá. Próximo equipamento, prensa. Para que serve a prensa? Extração de óleo. Existem outros meios de extrair óleo de inseto? Sim, um monte, tá? Tal qual extrai óleo de tudo hoje no mercado. Olha, dá para extrair com CO2 supercrítico, dá para extrair com solvente, tal qual é na soja hoje, né? Inseto, basicamente, a gente extrai com prensa, tá? Então, é uma extração mecânica, não é uma extração química. Dica valiosa: cogite seriamente a acoplar um filtro prensa para melhorar a qualidade, para fazer uma filtragem desse óleo que foi prensado, tá? Hoje no Brasil, olha, não compre qualquer tipo de prensa. Ah, eu vi aqui no Shopee, no, sei lá, qualquer desses sites, no Alibaba, uma prensa que extrai óleo sei lá, de girassol, óleo de gergelim. Vai dar certo para inseto? Provavelmente não. Então, valide também o processo ou compre. Hoje no Brasil a gente já tem empresas
que fornecem equipamentos validados e desenhados especificamente para larvas de insetos. Então, não arrisca comprar nem moinho, nem prensa, nem peneira elétrica de outros setores, tá? Extrai óleo, essa prensa extrai óleo de semente de cupuaçu, sei lá se dá para extrair óleo de semente de cupuaçu. O fato é, presta atenção, pegue de fornecedores, e hoje já tem no Brasil fornecedores específicos de equipamentos para insetos alimentícios, tá? Escreve isso que eu tô te falando. Quem comprar equipamento errado daqui a pouco é porque não assistiu a série Bate Asa, o episódio número 3, onde eu falei de equipamentos, tá certo? Desidratadora, próximo equipamento. Então, falamos de moinho, falamos de prensa, desidratadora. É um equipamento essencial para quem quer larva desidratada. Quem vai vender larva viva, é essencial ter desidratadora? Não, não é. Então, qual que é o tipo de desidratadora? Você vai lá e viu lá no Alibaba, no Shopee, uma desidratadora de sei lá o que, de manga, de faz fruto desidratado. Vai servir? Provavelmente não, porque as condições de se desidratar uma fruta é diferente das condições necessárias para desidratar um inseto. Aí você vai e compra aquela desidratadora errada, sai uma larva totalmente escura, enegrecida, parecendo uma sola de sapato. Parece aquele bife que você queimou na frigideira e o mercado não vai comprar essa larva, por mais que ela seja nutritiva e etc., mas ela não vai comprar. Então, o mercado não vai comprar. Então, olha, presta atenção no tipo de desidratadora. Desidratação de inseto, eu acabei de publicar um artigo científico de um aluno de mestrado que eu co-orientei aqui na UFMG. Para quem não sabe, eu sou professor da Federal de Minas Gerais, Campos Montes Claros, e o aluno chama Robson. Ele fez, a dissertação de mestrado dele foi justamente em métodos de desidratação de insetos. Inclusive, ele viu que o método de desidratação influencia na composição nutricional do inseto, mas isso é um papo muito técnico, deixa para daqui a pouco, tá? Numa próxima oportunidade a gente fala disso. Tem alguém me fazendo uma pergunta aí, Tenebrosos. Pode informar o nome das empresas que produzem as máquinas? Posso, Tenebrosos, posso, mas só no final para segurar a audiência. Mas eu falo, pode ficar tranquilo, tá? É, Aquarismo Belo Horizonte, bora compartilhar para espalhar o conhecimento. É isso, cara, tamo junto. É para isso que a gente está fazendo essa live aqui. E obrigado por estar aí desse lado assistindo, dando uma moral pra gente aqui. Afinal de contas, se não tiver vocês do outro lado da câmera aí, não faz sentido ter eu desse lado de cá. Então, desidratadora de inseto, poxa, inseto, vou falar de uma maneira muito resumida, até grosseira, mas geralmente a gente trabalha com temperatura mais alta e tempo mais curto, para não ocorrer processo de oxidação dos pigmentos dessa larva, que chama um processo de melanose, tá? Então, equipamentos já validados, equipamentos que já que deixam a larva naquele aspecto bem amarelinho, crocante, sabe? Parecendo um nuggetzinho, assim, uma batatinha frita, sabe? Aquela que dá vontade de você pegar e comer, e se você comer, ela faz crack-crack. Então, o mercado, ele não quer larva que tem aquele aspecto sola de sapato enegrecida, tá? Murcha. Não é assim. É, Fica a dica aí, tá bom? Peneira elétrica eu já falei bastante. Vou só repassar aqui o que eu já falei para quem está chegando agora. Peneira elétrica, serve peneira elétrica da construção civil, de peneirar brita e areia? Não, não, meu filho, você vai pagar lá 4, 5 mil numa peneira, 3 mil, 4 mil numa peneira, e ela não vai prestar. Por quê? Porque a malha é diferente, o aço da malha não é galvanizado, não é revestido, anticorrosivo. Então, assim, não tente dar uma de professor pardal ou não, vou pegar dessa que é mais barata. Pela milésima vez, pega equipamento que já foi validado. Hoje no Brasil já tem empresa desenhando equipamento específico para produção de inseto. Ou fica lá no braço, né, cara? Fica lá gastando 2, 3 horas do seu dia, gastando ombro e coluna e pescoço seu e da sua equipe e deixa seu comercial para lá, deixa seu marketing para lá e fica lá peneirando. O fato é que já existem linhas, inclusive, tem linha profissional e tem linha hobby, linha de menor porte de peneira, tá? Então, economiza tempo, investe em coisa que vai te liberar, sabe, para trabalhar outras frentes. Serve qualquer peneira? Não. Então, peneira de inseto tem que ter a malha, a granulometria da malha
ideal para que essas larvas sejam classificadas por tamanho. E aí já deixo até uma dica: classifica por tamanho, pega as maiores e põe para reproduzir, pega as menores e abate. Numa dessas, você já está fazendo quase que um melhoramento genético do seu plantel. Não é assim que faz melhoramento, é bem mais complexo que isso, mas já é um método de seleção, por que não? Você já seleciona umas larvas maiores aí, tá? Então uma peneira classificadora vai servir para isso. Um FRAS vai ficar bem separadinho. FRAS, para quem não sabe, é o biofertilizante, né? Feito das excretas das larvas, larva morta, etc. Então, é isso, tá? Lâmpada de BSF, um outro equipamento importante, é essencial? Não, é importante? Sim, já falei disso aqui hoje também. Choveu, não teve ovo, não teve ovo, não tem produto. Não tem produto, você não vende, não ganha dinheiro. Ou seja, investe num negócio que vai ter a lâmpada de BSF, eu posso até falar de antemão aqui, em primeira mão, pouca gente sabe, mas no Brasil já está sendo desenvolvido também. Por enquanto, só as importadas, infelizmente. A lâmpada Full Spectrum serve? Serve. Só não é a melhor. Mas, ok, não vai ser tão eficiente, mas serve. Pelo menos na hora que tiver nublado, você consegue ter ovo, tá? Lâmpada, basicamente, ela tem que ter um espectro de cor, uma intensidade de luz específica para BSF ovopositar bem mais. Tenebre não precisa tanto disso, tá? Pessoal, já vai dando o nosso tempo aqui. Meia hora de live, a live é bate-asa, ela é rápida, ela é direta, ela vai sem delonga, direto ao ponto e te faz voar. Então, eu sei que é muito assunto, a gente poderia passar a noite aqui falando disso daí, tá? Fiquem à vontade aí, o Waste Pro, muito buena lá a informação. Graças, amigo, muito obrigado aí pela audiência, tá? Vocês são grandes produtores, eu me inspiro muito em vocês, tá? Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Sandra.zootecnia7, boa noite, professor. Por favor, como vamos conferir a qualidade dos processos? Pode ter contaminação cruzada? Sim, pode demais ter contaminação cruzada. Qualidade de processo de uma biofábrica de inseto, olha, olha, tem que ser igual a de um frigorífico. Você tem que cuidar da qualidade dos seus processos com todos os POPs muito bem desenhados, treinamento de equipe, né? Muito bem feito, tá? Então, tem uma assistência técnica nisso daí. Porque uma contaminação de equipamento mal higienizado, por exemplo, ou de manutenção de equipamento, que tem que ser um POP muito bem desenhado, pode detonar sua produção, tá bom? Turma, hoje está muito mais fácil você montar e mecanizar a sua produção de inseto, mas muito mais fácil. Primeiro porque tem informação disponível. Olha, essa live aqui mesmo é uma conta dica que a gente já não deu, né? É, Enfim, dá uma estudada, conversa com quem entende, contrata uma assessoria técnica, tá? Mais do que isso, hoje no Brasil, quando eu comecei a trabalhar com inseto, não faz tanto tempo, mas lá já se vão quase 9 anos. Comecei em 2015. Então, quando eu comecei lá atrás, putz, não tinha onde comprar peneira elétrica para inseto, não tinha onde comprar desidratadora para inseto, não tinha onde comprar moinho, prensa, não estava nada validado. Aí o que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que correr atrás de outros setores, por exemplo, nutrição animal, por exemplo, a própria produção vegetal, processamento de sementes, e adaptar esses equipamentos para os insetos. A chance de erro era altíssima, os ajustes eram demorados, aí você tinha que ficar falando com a assistência técnica da fábrica. Hoje não, hoje já tem empresa fornecendo, né, esses equipamentos especificamente para insetos, tá? Aqui no Brasil eu posso citar um nome, tem a Teclarva. Teclarva, Tec com CH, Teclarva, o Instagram é @teclarva.brasil, tá aí um exemplo, né? Então, assim, vai em empresas validadas, vai. Eu poderia citar outros exemplos aqui também, tá? Se alguém tiver, pode escrever aí, fica à vontade, tá? Ah, Pega coisa e não dá canelada. Sabe quando você dá canelada na quina da cama, que o dedinho abre assim? Olha, machuca, toma dinheiro seu, toma tempo seu. Então não dá canelada na compra de equipamento. Espero que essa live tenha sido útil. Um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem, pós-carnaval, com o episódio número 4, que eu não sei qual será o tema, a gente vai fazer uma votação online. Curtam muito esse feriado, descansem a cabeça, aproveitem. E para nós, trabalhadores da entomocultura aí, muito trabalho e muito inseto a todos. Forte abraço, tchau.